Bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação e sou tricolor de coração. Vídeo com notícia exclusiva sobre a renovação de Fernando Diniz, uma apuração cansativa e exaustiva que eu já estou há um certo tempo, confesso, e enfim, com uma notícia que eu não acho que vai surpreender tanta gente assim, mas acho que é importante, vai ser importante para o 2023 do Fluminense. Bem, primeiro ponto que eu queria deixar claro aqui, que se você não conhecia, que o Raiz Tricolor está conhecendo agora, você pode se inscrever aqui embaixo e de fato apoiar a gente aqui que faz jornalismo, né? Como sempre falo aqui, trazendo não só muito conteúdo para todo mundo, enfim, mas trazendo também informação quando é interessante, opinião e tal, tudo isso que é bem importante. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Bem, Fernando Diniz está num processo de renovação com o Fluminense. Qual é a situação hoje? Primeiro eu vou falar a situação, vou falar da notícia que eu trouxe e, enfim, por onde eu cheguei nessa notícia. A situação hoje o contrato de Fernando Diniz é até dezembro. Ele já confirmou, inclusive, de que tá em negociação de contrato. Enfim, ele falou, inclusive, na entrevista de ontem sobre essa situação, sobre renovação. Ele já foi perguntado mais ou menos, acho que 2 ou 3 vezes sobre isso em coletiva pós-jogo. E ainda não assinou. Ele citou 2 vezes a questão eleição, na entrevista pós-jogo contra o Botafogo, na entrevista pós-jogo contra o Corinthians. Ele fala que tem uma eleição no final do ano. Eu cheguei a perguntar a ele se essa questão de ficar esperando a eleição não atrapalharia no projeto. Ele garantiu que o projeto está sendo feito, enfim, não é um projeto que depende dele exclusivamente, é um projeto do clube e tal, então que isso não teria ali nenhum fator decisório na questão do projeto do ano que vem. E aí qual foi a impressão que... Aí eu vou partir para um outro caminho. Eu não vejo muito uma preocupação de eleição e etc. do lado da gestão do Fluminense. E por que eu digo isso? Porque existem 2 caminhos de trabalho, os 2 merecem críticas e elogios, enfim, independente do que aceitar, não estou falando que está certo isso não. Mas o Mário Bittencourt sempre me pareceu um dirigente que muito mais prefere colocar, vou trabalhar normalmente até o último dia, fazendo planejamento do ano que vem, deixando os contratos assinados, e se eu perder a eleição, no dia seguinte eu vou entregar aqui os papéis e vou falar, toma aqui tudo isso que está aqui até agora, trabalhei até ontem, agora é com vocês. Esse lado tem o lado bom, né, de tipo, entregar tudo organizado, etc. Tem um lado ruim de que você vai fazer um monte de coisa que a próxima gestão não vai concordar com esse planejamento. Por outro lado, tem um outro dirigente que faz como o Abad, por exemplo, fez. No início de 2019, o Abad parecia até com uma grande responsabilidade ali dentro da questão que era, só vou assinar contrato de 1 ano porque eu saio no final do ano. Então, assim, eu não vou deixar nada para a gestão posterior. Então ele não deixou nem vantagens, por exemplo, Johnny Gonzalez termina o ano muito bem, assina com o Benfica ganhando por ele queria $1 milhão para renovar, enfim, poderia ter rendido uma boa venda para o Fluminense, tinha contrato só até dezembro, mas também não deixa nenhuma bucha de canhão para o Fluminense para os anos seguintes, né? Enfim, Ayrton, por exemplo, podia ter contrato para 2020, vários outros jogadores muito ruins ali que estavam em 2019 podiam ter contrato, ele não deixa nenhum dos 2. Então, linha de trabalho não tem questão de certo ou errado. A linha do trabalho do Mário me parece muito mais a primeira. Então, deduzir e partir dessa dedução para fazer a apuração de que essa não seria a linha, a renovação não teria acontecido ainda por causa do Fluminense, mas sim por causa de Fernando Diniz. E, de fato, conseguir apurando internamente dentro do Fluminense, mas principalmente com pessoas ligadas a Fernando Diniz, de que, qual é a situação atual, qual é a notícia exclusiva que eu trago aqui depois desse preâmbulo. O Fluminense fez uma proposta para o Fernando Diniz após o jogo contra o Atlético Goianiense. Lembrando, depois daquela virada, enfim, clima astral lá embaixo. Parte do interesse também do Fluminense de fazer essa proposta, você vai entender mais para frente, logo depois do jogo contra o Atlético Goianiense. Mas a proposta estava lá, estava para ser assinada. Bem, quem trouxe Fernando Diniz pro Fluminense, tem que lembrar dessas relações, não foi a gestão Mário, né, mas ele volta agora com a gestão Mário. E após essa oferta de renovação, Fernando Diniz ainda não respondeu, porque ele pretende, a decisão dele de momento, óbvio, isso pode mudar daqui a um tempinho e tal, mas a decisão dele de momento é esperar a eleição para
assinar esse contrato ou não. A tendência é Fernando Diniz querer ficar no Fluminense no caso de... Por que eu citei que ele não veio com a gestão Mário Bittencourt? Porque ele veio na gestão Abad, mas com o Paulo Angione. Fernando Diniz foi jogador do Paulo Angione, né, acho que uns 3 clubes pelo menos. Fernando Diniz já foi treinador aqui com o Paulo Angione, então tem uma grande relação com o Paulo Angione. Então ele volta agora e ainda tem uma relação ali pessoal que é interessante, que é a diretoria atual criou um vínculo muito forte com o Diniz. Quando o Diniz fala que ele ama o Fluminense, etc., é verdade, tem uma ótima relação com o clube e com a torcida, mas também tem essa forte relação com a gestão atual. E por que eu estou colocando esses pontos? Porque existe essa cumplicidade. Dentro dessa visão e essa apuração, essa visão de Fernando Diniz, no caso, de, a princípio, esperar a eleição para assinar o contrato, você tem algumas situações que são criadas a partir disso. Primeira coisa, isso quer dizer que Fernando Diniz, se assumir outro presidente, ele não vai querer ficar no Fluminense? Não. Só que esse outro presidente vai ter que se esforçar muito. O que eu ouvi, inclusive, de uma das pessoas próximas do Diniz o outro presidente vai ter que se esforçar muito, vai ter que ter muita... o Diniz vai ter que ter muita certeza que esse outro presidente, essa outra equipe que entrar, vai querê-lo no cargo. Outra situação que se desdobra nisso. Como eu falei, a relação é muito próxima. E lembra que eu citei da questão de quando o Fluminense ofereceu o contrato de renovação? Isso faz parte da relação pessoal. O Fluminense ofereceu o contrato de renovação, e parte disso é justamente para mostrar para o Diniz que, olha só, não vai ser um resultado que vai mudar a questão de acreditar ou não acreditar no trabalho. Então esse contrato vem logo após a derrota contra o Atlético Goianiense, que seria um momento justamente para que isso não acontecesse, né? É um momento em que você não oferece o contrato de renovação, mas foi oferecido justamente nessa época. O que já é uma continuidade, porque se a gente lembrar, Fernando Diniz vinha de um trabalho péssimo no Vasco, no Santos, estava marcado ainda pela derrocada no São Paulo, e vinha, eu mesmo falei por várias vezes que o mercado de Fernando Diniz não era mais o mercado do Fluminense. Era o mercado ou da Série A lá embaixo, Avaí, Cuiabá, Coritiba, enfim, daquela Série A que disputa o rebaixamento, ou o mercado do Vasco, que já é do time grande na Série B. Esse era o mercado do Diniz atual. E o Fluminense, dá um ganho em Diniz, o Fluminense, leia-se a atual diretoria, dá um ganho no Diniz, puxando lá embaixo e acreditando, enfim, em algo que poderia dar muito errado, dados os últimos trabalhos. Então tem essa relação muito próxima. Como é o comportamento do Fluminense atualmente com isso? E é importante a gente falar sobre isso, tá? Até para a gente poder fechar. Internamente no Fluminense, eles não têm, o Diniz não falou isso para ninguém da gestão, nem para o Mário Bittencourt, nem Paulo Angione, não sinalizou isso, pelo menos até agora eu não descobri isso ainda. Mas enfim, pessoas me garantiram que isso não foi falado lá para a equipe do futebol, de que ele só fica com essa gestão e etc, e por isso que não assinou ainda. Mas internamente, a gestão Mário Bittencourt não quer tornar isso público para não parecer eleitoreiro, e o eleitoreiro rasteiro, né? E não parecer que, olha, que a nossa bandeira, Diniz apoia o Mário, Mário, sem Diniz, etc., porque isso com certeza pegaria muito mal para a eleição, Mário Bittencourt usar isso, e não é muito mal só para a torcida não, tá? É muito mal principalmente internamente também, os jogadores, etc., o resto da comissão técnica, isso pega mal. Então eles não querem usar dessa forma e por isso não estão se manifestando, ninguém fala nada. Você vê que o Mário não dá entrevistas coletivas também recentemente, enfim, não se fala muito desse assunto publicamente no Fluminense. E para poder fechar, além dentro desses traumas aí, etc., Fernando Diniz tem um trauma, isso eu venho falando aqui no canal, tem um trauma da questão de São Paulo, onde ganhou um presidente que falava abertamente que não ia colocá-lo. Aqui no Fluminense, aparentemente, até porque seria muito impopular falar contra Fernando Diniz nesse momento, todos os 4 pré-candidatos à presidência falam sobre manter Fernando Diniz. Então não existe o que o Júlio Casares era lá no São Paulo, por exemplo. Mas alguns deles falam de ruptura. Eu não estou fazendo muita análise de eleição aqui no canal, né? Mas enfim, alguns deles falam de ruptura de futebol, criticam jogadores que estão lá e que o Diniz é muito desse cara de acreditar no jogador e etc. Então isso pode pegar um pouco mal também. Essas são as informações exclusivas aqui. Hoje, para fechar aqui o reduto, o que eu apurei? Fernando Diniz não aceitou ainda a proposta de renovação do Fluminense e provavelmente nem assinará o contrato até a eleição, porque ele quer trabalhar com o Mário Bittencourt e com o Paulo Angione.
Esse é o cenário de momento. Pode mudar, Gabriel? Pode, claro que pode. Pessoas mudam de ideia, mas o cenário de momento é esse. Beleza? Tamo junto, não esquece do like aqui embaixo, dá trabalho fazer essas coisas. Vocês terem noção, eu tô com essa blusa aqui, mas eu acabei de chegar, eu nem entrei em casa ainda. Eu acabei de chegar do aeroporto, enfim, a gente começa a ligar, apurar e etc. E tô aqui no estúdio já gravando para poder trazer esse vídeo. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu.